Testemunho de casamento restaurado. Ataques de raiva tomaram conta de mim. Micaela, como realmente começou a sua restauração? Meu marido e eu nos conhecemos ainda na adolescência, embora tivéssemos estudado juntos desde a 5ª série. Mesmo assim, sempre houve um certo interesse entre nós, mas nunca começamos a namorar de verdade, até eu ter 18 anos e ele 19. Na época em que nos reencontramos, eu era mãe solteira de um bebê de 5 meses e praticante do espiritismo, enquanto ele era um jovem que conhecia o evangelho há 3 anos, desde que tinha 16 anos, mas estava longe de seguir os caminhos de Deus. Quando começamos o nosso namoro, ele sempre tentava me falar sobre o Senhor e o plano de salvação de Deus. Com o tempo, eu fui me convencendo de que o cristianismo realmente era o caminho, mas não foi aí que aconteceu a minha conversão. Foi simplesmente uma convicção que, sem ação, não trouxe nenhuma mudança significativa em minha vida. Após 11 meses de namoro, decidimos morar juntos e enfrentamos muitas lutas. Como um jovem casal tentando se adaptar a uma nova forma de viver, entre nossas idas e vindas foi difícil. Foi nessa época que meu marido, ainda não éramos casados, se envolveu profundamente com seu vício. Ao mesmo tempo, eu havia me envolvido fisicamente com um colega. Felizmente, esse relacionamento nunca me trouxe nenhum conforto ou alegria. Em vez disso, foi um tormento total. Na época, o que eu buscava nesse homem era encontrar o respeito e a admiração que eu queria em meu relacionamento com o meu marido. Tentar transformar o meu marido do jeito que eu queria que ele fosse, se transformou em nada além de brigas, cada um terminando mal, até nos separarmos. Foi nesse ponto que eu comecei a andar na fé cristã e, como tal, rompi completamente o relacionamento com outro homem, porque queria reconstruir a minha vida. Meu marido se juntou a mim, também desejando reconstruir sua vida. Queríamos reconstruir uma vida juntos, então juntos nos tornamos membros de uma igreja local. Logo depois nos casamos, tivemos o nosso filho mais novo e compramos a nossa própria casa. Parecia que tudo estava indo bem. Nós dois queríamos servir a Deus, e foi naquele momento que eu decidi que deveria confessar o meu pecado ao meu marido e contar a ele sobre o relacionamento anterior para que eu pudesse pedir perdão a ele. Na época, o nosso filho tinha 5 meses. Eu não tinha contato com esse homem há mais de 2 anos e simplesmente queria o perdão do meu marido, o que não aconteceu. Assim que ouviu o que eu tinha feito, meu marido deu uma volta completa. Foi como se o castelo dos seus sonhos tivesse desabado. Ele saiu da igreja, entregou-se novamente aos seus vícios e começou a me atacar com palavras duras. Muitas vezes, as coisas até se tornaram agressões físicas. Por causa do que aconteceu, eu simplesmente não conseguia me perdoar. Ver meu marido, que antes era um homem firme na fé, membro de uma igreja, orando, jejuando, trabalhando para o reino de Deus, e que agora estava deprimido, sem vontade de viver, me destruiu. Ele até tentou suicídio logo depois de tentar nos abandonar, mudando-se para a cidade onde morava seu pai. Como seus pais se separaram quando ele tinha apenas 7 anos, eu só tinha visto seu pai algumas vezes, mas acredito que foi a saudade do filho pequeno que o levou a voltar para me buscar. Então, quando ele pediu, eu fui com ele, deixei tudo para trás, minha casa, minha família e o meu trabalho. Eu o segui até uma cidade onde eu não conhecia absolutamente nada. Era difícil ficar sempre sozinha porque o meu marido trabalhava o tempo todo. Depois que nos mudamos, meu marido tentou novamente seguir a fé cristã. Nós dois juntos, mas sem sucesso. Hoje, eu entendo que só me tornei uma verdadeira crente, sua noiva, depois da minha separação, alguns meses depois, quando eu encontrei o RMI. Não foi até que a minha vida perdeu todo o sentido, quando tudo se tornou diferente do que eu sonhei que seria. Nessa época, porém, eu não ouvia mais suas agressões verbais, mas tolamente comecei a enfrentá-lo com a verdade. Isso foi o que eu fui encorajada a fazer por tantas mulheres em minha nova igreja. E foi aí que ele tentou me atacar fisicamente.
E quando eu dei por mim, eu comecei a atacá-lo mais do que ele estava me atacando. Eu me tornei uma tola, terrivelmente briguenta e contenciosa. Tudo o que a Bíblia nos diz. É melhor morar no canto de um telhado do que em um palácio, se você mora com uma mulher briguenta. Cada vez que ele dizia algo que eu não gostava, eu o atacava, puxando seu cabelo sempre que ataques de raiva tomavam conta de mim. Não surpreendentemente, meu marido começou a pedir um tempo longe de mim, insistindo que precisava de um tempo e que queria ficar longe de mim para clarear a cabeça. Antes mesmo dele sair, eu notei que o seu comportamento começou a mudar. Ele saía do quarto para se vestir e sempre escondia o celular. Senti que algo estava acontecendo, mas espiritualmente eu estava morta. Embora eu não tivesse pecado a minha Bíblia durante esse tempo e não tivesse jejuado por pelo menos 6 anos, eu sabia que era o único caminho de volta para viver novamente. Lembro-me que eu me joguei aos pés do altar na igreja e implorei ao Senhor que me tirasse dessa situação, que fizesse qualquer coisa comigo para que eu não fosse mais uma crente morna. Eu apenas senti que Deus estava prestes a me cuspir. Na manhã seguinte, depois de uma briga terrível, num acesso de raiva, eu o expulsei da nossa casa. E assim começou a minha jornada. Como Deus mudou sua situação, Micaela, enquanto você o buscava de todo o coração? Assim que ele saiu de casa, eu confesso que eu senti um alívio. Foi como se um peso tivesse sido tirado, pois eu estava sem entender a vontade de Deus para o casamento. Comecei a querer conhecer outra pessoa, um novo homem, para me amar mais, para me respeitar. Eu passei 10 anos dentro da igreja pedindo a Deus para converter o meu marido, mas nada aconteceu. Então eu acreditava que precisava encontrar um novo marido piedoso. Essa maneira de pensar não durou mais do que uma semana. Aconteceu no meio da minha autojustificação com Deus, período da minha jornada, dando muitas desculpas para o meu comportamento. Apesar de meus esforços, Ele sabiamente escolheu me quebrar e me mostrar o que eu precisava ver, quem eu era. Ele precisava me mostrar que eu não estava convertida e que, se ao invés de passar 10 anos pedindo a Deus para converter o meu marido, para mudar o meu marido, eu devia ter passado o mesmo tempo olhando para os meus erros e os meus pecados. Então minha vida, nossas vidas, seriam diferentes. Você sabe o peso que eu senti que tinha saído de mim? No entanto, quase imediatamente um peso ainda maior caiu sobre mim. Porque não era mais o peso dos erros do meu marido que eu queria mudar. Era o peso dos meus próprios erros. Erros que eu não podia negar e que pesavam muito em mim. Eu finalmente entendi, realmente entendi, o quão errada eu estava, e foi aí que eu percebi que eu precisava pedir a Deus para me mudar. Finalmente eu entendi que é a mulher que edifica a casa, e edifica a sua casa pela sabedoria. Sabedoria que devemos pedir a Deus. Sabedoria que nada mais é do que ter um medo honesto de falhar com Deus. Depois de encontrar o RMI e os seus cursos, eu comecei a ter fome da palavra de Deus e comecei a entender o que era o casamento para Deus. Comecei a pesquisar tudo que se referia a casamento, divórcio e por que não éramos incentivadas a buscar um novo casamento. Tudo isso mudou completamente a maneira como eu via meus desejos. Comecei a desejar uma restauração, não outro homem. Passei a entender que Deus estava comigo em meu desejo, mas ainda cometi muitos erros durante esse tempo. Por exemplo, eu tentei doutrinar o meu marido, tentei fazê-lo ver a mesma verdade, mas nessa época ele estava em seu pecado de adultério. Eu sabia pessoalmente como o adultério pode secar você para a verdade. Depois que eu me tornei a louca briguenta que o atacou, depois que eu o expulsei de casa, não demorou muito para o meu marido encontrar e começar um relacionamento com uma outra mulher. Ele a encontrou no mesmo bairro, a apenas 5 minutos de nossa casa.
Ela era uma mulher 12 anos mais nova do que eu. Ele já estava morando com ela e depois de alguns meses, para aumentar o meu desespero, eles frequentavam juntos uma igreja evangélica. Sim, o homem por quem eu orei por 10 anos para voltar para a igreja, agora estava de volta à igreja, com outra mulher. Foi difícil suportar essa indignidade, mas Deus sabia que era disso que eu precisava. Ele me pediu para seguir a minha jornada e não desistir, porque ele sabia que eu queria desistir. Demorou mais de 1 ano para o meu marido pedir o divórcio. Naquele dia, ele fez um voto com Deus onde ele prometeu 2 coisas. Primeiro, ele prometeu que após o primeiro desentendimento ou discussão que tivesse com a outra mulher, ele a deixaria. Além disso, se em 3 meses Deus fizesse algo com ele para ajudá-lo a entender que era comigo que ele deveria estar, ele disse que prometeu voltar para mim. A primeira briga deles ocorreu apenas 4 dias depois, quando entreguei a ele os papéis do divórcio assinados, conforme ele havia solicitado. Naquele mesmo dia, ele apareceu na minha porta e tentou se reconciliar comigo. Mas 3 dias depois, o seu pastor e a outra mulher se encontraram com ele. O pastor disse que meu marido precisava reconciliar com a outra mulher e não comigo, e insistiu que meu marido desse aos 2 pelo menos mais 3 meses juntos. Isso aconteceu um dia antes de eu viajar para ver meus pais. No caminho, eu estava chorando e falando com Deus, dizendo a Ele que o tempo havia chegado e passado e Ele não havia voltado para mim. E que eu entendi como sinal que isso aconteceu para me mostrar que era hora de desistir. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, meu marido estava lá. Quando ele me viu, só chorou e disse que não sabia por que estava ali, mas que era muito importante estar comigo naquela noite. Ele disse que sentiu que era espiritual. Então passamos a noite juntos e pensei que era a restauração do nosso casamento. Mas na manhã seguinte ele se levantou e voltou e se reconciliou novamente com a outra mulher. Isso significou mais um Natal em que estávamos separados e outro Ano Novo, comigo sozinha, sem nenhum sinal de que Deus restauraria o meu casamento. Depois disso, logo que eu voltei para casa, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu pedi o divórcio. Eu fiz isso porque eu estava ferida. Sofri porque a minha igreja falhou comigo. Não me deu nenhum apoio, mesmo depois de pedir orientação ao meu pastor. Tudo que o meu pastor me disse eram novas maneiras de fazer votos e mais implorar e implorar ao meu marido. Mas Deus já estava me dizendo para não fazer mais barganhas com ele. Foi então que eu senti Deus me pedindo outro tipo de sacrifício. Deus esperava que eu matasse a minha carne. Depois de entrar no divórcio, um dia tive uma crise muito grande de desespero total. E foi aí que Deus começou a me conduzir para outro caminho rumo à restauração. Eu sabia a verdade sobre a restauração do casamento ao encontrar outro ministério, mas apenas sabendo a verdade de que Deus queria que fôssemos restaurados, nunca me levou à restauração. Deus sabia que se eu não entendesse os princípios e os seguisse, eu permaneceria espiritualmente arrogante. O que eu era? Com tanto amor, Deus permitiu que eu sofresse cada vez mais afrontas, escândalos e indignidades para me quebrar. Totalmente quebrada, foi quando eu comecei a buscá-lo com todo o meu coração. Eu já tinha lido o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, mas devido a outro ministério que eu achei mais do meu agrado, porque me disseram que era bom seguir, cutucar e assediar meu marido, eu acabei não seguindo os ensinamentos sábios do RMI e finalmente eu me perdi. Eu estava vagando no deserto ao longo da minha jornada. Felizmente, Deus foi bom para mim. Ele me trouxe pessoas para me ajudar quando eu estava prestes a naufragar. Pessoas que me aconselharam a não continuar com o divórcio, mas eu ainda era rebelde. Então,
Eu mudei de igreja e finalmente eu encontrei um pastor que acreditava na restauração. Ele havia lido o livro de Erin e me disse que eu precisava começar a mudar, ajudando outras mulheres que, como eu, estavam lutando e precisavam de restauração para os seus casamentos. Eu comecei o ministério de restauração na minha igreja, o que me ajudou a me fortalecer espiritualmente. Logo, eu comecei a ver muitos casamentos restaurados. No entanto, as coisas começaram a piorar para mim. Meu marido ainda frequentava a igreja com outra mulher, mas meu pastor me lembrou do que Erin disse. Nada era impossível, e era porque eu estava ministrando que o inimigo estava me atacando. Ele disse que eu precisava continuar acreditando que Deus restauraria o meu casamento. Mas toda a igreja me via como uma boba, uma pobre mulher delirante. E seus conselhos eram arrumar um novo marido e deixar o meu marido feliz com outra mulher. Encontrar alguém novo não era mais algo que eu queria. Mas como eu não segui os princípios que eu aprendi aqui no RMI, mas comecei a seguir o que aprendi no primeiro Ministério de Restauração, eu continuei a sofrer a rejeição do meu marido. Por 3 longos anos, houve pelo menos uma dúzia de tentativas frustradas de reconciliação. E depois que cada uma falhou, eu queria morrer. Cada vez que eu vi o meu marido voltar para os braços da outra mulher, e cada vez que ele voltava, ele era forçado a deixar claro para mim o quanto amava a outra mulher. Isso é o que não desistir fará com o relacionamento. Não há dúvida de que me machuquei toda vez que ele ia e vinha. Mas eu entendi, e o Senhor me confirmou, que ele era um prisioneiro e que só Deus poderia libertá-lo. E isso só aconteceria quando eu buscasse o meu relacionamento com o meu marido celestial, não meu marido terreno, fazendo do meu marido celestial o meu primeiro amor. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Micaela, o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Deus me mostrou que meu marido celestial precisa ser o nosso tudo, ser tudo para nós em nossa vida. Infelizmente, eu demorei muito para aceitar a ideia de ver o Senhor como meu marido. Eu queria Deus como meu pai, pois eu nunca tive um pai presente. Eu não me lembro de ter sentado no colo do meu pai, nem de ter recebido o carinho dele. Então foi fácil largar um pai terreno, porque eu já sentia esse amor de Deus. Agora, com Deus como meu pai, relutantemente eu comecei a olhar para o Senhor como meu marido. Deus já havia me prometido. Deus me disse: não temas, porque não serás envergonhada. E não se sinta humilhada, pois você não será envergonhada, mas te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e do opróbrio da tua viuvez não te lembrarás mais. Pois o seu marido é o seu Criador, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e o teu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado Deus de toda a terra. Pois o Senhor te chamou como uma esposa desamparada e de espírito triste, como uma esposa jovem, quando é rejeitada, diz o seu Deus. E em vez da tua vergonha, terás porção dupla, e em vez de humilhação, eles gritarão de alegria pela sua porção. Portanto, eles possuirão uma porção dupla em sua terra. A alegria eterna será deles, pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo, e darei a eles finalmente a sua recompensa. E farei com eles uma aliança eterna. Então, a sua descendência será conhecida entre as nações, e a sua descendência no meio dos povos. Naquela época, eu voltei a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, novamente, mas com o meu novo marido celestial em mente, e também para fazer os estudos sobre ter um marido celestial, passando pelo curso Encontrando a Vida Abundante e também pelo Vivendo a Vida Abundante. Também deixei o ministério em minha igreja para que meu novo marido celestial fosse o meu líder espiritual. E foi aí que eu comecei a dar o dízimo para o RMI, para me entregar e confiar nele
onde eu fui alimentada espiritualmente para me tornar espiritualmente forte. O que eu vivi foi uma jornada muito longa e dolorosa. E a razão pela qual ela foi tão longa e dolorosa foi por minha causa. Eu era, eu mesma, minha maior pedra de tropeço. Eu e mais ninguém. Fui eu e o meu coração de pedra que causamos uma jornada tão difícil. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus te ajudou a atravessar, Micaela? Foram muitos momentos difíceis que passei. Nos primeiros meses eu perdi cerca de 30 quilos devido a tanta dor e desespero. Em várias ocasiões eu pedi que a morte me levasse. Eu pedi isso muitas vezes no altar. Foi muito humilhante ver meu marido passar cantando louvores a Deus, dizendo a todos que estava tão apaixonado enquanto eu estava dilacerada. Deus misericordiosamente me protegeu por mais de um ano. Embora ele morasse no mesmo bairro, não os vi juntos no começo. Mais tarde, quando eu comecei a seguir os princípios do Ministério de Persistência, a humilhação mudou. Comecei a vê-los em todos os lugares, quase todas as semanas. Eu os via juntos no carro e dirigindo a caminho da igreja aos domingos. Foi preciso ver meu marido fazê-lo por ela, o que ele nunca fez por mim, para finalmente me quebrar e parar de persegui-lo. Erin está certa. Quando você persegue o marido, ele exibe seu pecado e tenta ainda mais se livrar de você. Além da dor do meu relacionamento, eu também passei por muitas dificuldades financeiras. A certa altura, eu quase fui despejada da casa onde morávamos, eu e meu filho, que pertencia aos meus sogros. Minha sogra armou uma situação para me tirar de lá. Então eu comecei a pagar o dízimo para minha casa do tesouro. E um ano depois, Deus permitiu que eu comprasse a minha própria casa. Mas a essa altura, eu estava muito cansada da minha jornada. Após a 10ª tentativa de reconciliação, quando eu vi meu marido voltar para outra mulher repetidas vezes. Devido a eu perseguir e não desistir, retornar aos ensinamentos e persistir, eu repeti isso de novo e de novo. Por fim, foram os cursos do RMI que me ensinaram muito, principalmente a não tentar, mas sim a confiar. Como eu posso alertar outras mulheres para não permanecerem, não se segurarem, mas deixarem ir? Eu quero salvá-las da dor que eu sofri, enfrentando tanta desesperança, tanta humilhação, tantas vezes que eu quis morrer. Eu passei por momentos muito dolorosos, mas vindo aqui para o RMI, encontrando o meu marido celestial, Deus me libertou. Ele me humilhou, ele me perdoou e, finalmente, eu cheguei ao ponto de não querer mais o meu marido terreno como marido. Eu queria o Senhor como meu marido. E foi quando tudo mudou. Micaela, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Esse foi o ponto de virada. Ver que eu não podia esperar nada do meu marido terreno. Que o único que me amava, quem cuidou de mim, foi Deus, meu Pai Celestial e meu marido celestial. Era por ele que eu viveria e de quem cuidaria. O que é triste é que isso só aconteceu depois da minha 10ª tentativa de trazer o meu marido de volta, que frustrou meu filho mais novo, a ponto dele sair da igreja, parar de orar, parar de ler a palavra, desistir de tudo e começar a cair em uma depressão profunda. Ele faltou muito à escola, e isso me obrigou a ir em uma reunião com a escola, onde nós dois tínhamos que frequentar. Isso gerou um contato forçado com meu ex-marido, como pai. Mas não foi escolha minha, foi do meu filho. Às vezes ele era educado, às vezes rude, mas eu estava realmente cansada de esperar que ele fosse quem eu queria que ele fosse. Naquele momento, eu só cuidava do meu filho e voltava para os braços do meu marido celestial. Conte-nos como aconteceu, Micaela. Seu marido simplesmente entrou pela porta da frente. Micaela, você desconfiou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Eu não sabia nada sobre como estava indo a vida do meu ex-marido.
Meu filho não me contava nada e eu não perguntava nada. Então, um domingo, o telefone tocou e era ele. Ele ligou para dizer que queria viver o nosso filho, algo que ele nunca fez em quase 3 anos da nossa separação. Ele nunca veio à minha casa para ver o nosso filho. Então foi quando eu soube que algo estava acontecendo. Então eu pedi aos meus filhos que estivessem lá quando ele viesse, mas sabia que eu deveria sair de casa e que antes de voltar, mandaria uma mensagem para que eles me avisassem se o pai dele já havia ido embora antes que eu voltasse. Esse foi o meu teste e agradou a Deus quando passei nele. Ele viu que eu havia parado de tentar manipular para deixar a minha restauração para ele. Então, naquela mesma noite, quando eu estava voltando, lá estava ele. O meu marido não tinha ido embora. Ele ficou lá em lágrimas, chorando muito. Eu não pude ignorar o que eu vi. Então fui até ele e perguntei se eu poderia ajudar. Conversamos a noite toda. Ele me disse que havia deixado a outra mulher, disse a ela que queria voltar para casa, voltar para sua família e que precisava de toda a nossa ajuda. Alguns dias depois ele voltou para casa com todas as suas coisas. E hoje já se passaram 5 meses desde que ele voltou. O que eu não sabia é que o nosso divórcio nunca foi registrado, que ele o impediu porque sabia que não era para se casar com outra mulher, embora houvesse muita pressão dela para casar. Sei que a nossa jornada continuará e devemos continuar seguindo os princípios para que possamos aprender a ser novamente uma família. Aos poucos, ele está começando a ser tão carinhoso quanto antes. Ele me diz que irá comigo até o fim da nossa vida juntos, algo que sempre dissemos um ao outro. Dizíamos que envelheceríamos juntos. Um dia, eu disse a ele o que me salvou e me mudou, que foi ter um marido celestial. E no mesmo dia ele me ligou para dizer que ele nunca deixará de me amar. Sei que Deus está movendo seu coração a meu favor. Eu percebo que para ele as coisas não são fáceis, mas tudo que eu peço a Deus é que ele me dê sabedoria para trilhar com cuidado cada passo da minha caminhada, pois tudo que já estou vivendo já posso dizer que valeu a pena. Ter finalmente encontrado o meu marido celestial e o seu amor, o que mudou tudo. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que ajudou você, Micaela? A leitura do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento é um ótimo começo, mas eu recomendo fazer os cursos, porque os cursos foram o que acalmaram a minha alma e me ajudaram a seguir em frente em minha jornada. Foi simplesmente vir diariamente ao site, fazer meu curso, ler o blog Encorajamento Diário e presenciar outras mulheres que estavam sendo gratas por coisas aparentemente tão pequenas e insignificantes que me fizeram entender que só pela gratidão seremos curadas das feridas de nossa alma, que a minha restauração progrediu e eu nunca vacilei como antes. Portanto, eu digo a todas que desejam restauração que leiam o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Mas depois façam todos os cursos possíveis. Faça cada um quantas vezes for necessário e também se esforce para colocar cada princípio em prática. Você teria interesse em ajudar a encorajar outras mulheres, Micaela? Ah, sim, esse é o meu maior desejo. De qualquer forma, Micaela, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Nunca desista do seu cônjuge. Ore pela vida dele, mas primeiro peça a Deus que faça a vontade dele na sua vida. Não faça da restauração obsessão. Fique longe dos ministérios de persistência. Deixe Deus ser seu pai. Tome o Senhor como seu marido. Seu marido celestial é um único que vai amá-la e cuidar de você e dar-lhe tudo o que deseja. Economize tempo todos os dias para sentar-se em silêncio ao lado dele. Ninguém pode afirmar que Deus irá restaurar todos os casamentos, mas eu posso afirmar
que Deus sabe o que é melhor para a sua vida, e o melhor que Deus oferece é o que fará cada uma de nós mais feliz.